Graça e paz, o Senhor nos abençoe. Mais um dia para refletirmos sobre a palavra de Deus. Parabéns a você, aniversariante, e você que está passando algum problema. Não se esqueça que Deus é maior que todos os problemas. E aquilo que pedimos em oração receberemos. No final estaremos orando por você. Continuando sobre as instruções de Jesus a seus discípulos, ao enviarem eles para pregar o Evangelho e fazerem milagres, hoje iremos falar como os discípulos aprenderam o Evangelho e deveriam anunciá-lo. Como eles aprenderam, como eles deviam anunciá-lo. Lê o texto bíblico, por favor. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Mateus 10, 27. Quando tem uma disputa esportiva e tem um lance polêmico, o lance é mostrado por várias câmeras em posições diferentes para entender melhor o lance. Nós estamos acostumados a ver isso no esporte. Principalmente no futebol, que a gente assiste mais, quando é um pênalti, um impedimento, uma falta, aí o que eles fazem? Eles moram em vários ângulos. Mas a falta é a mesma. A maneira de ver é diferente. Jesus faz o mesmo neste versículo. Jesus queria mostrar para eles, os seus discípulos, o que é necessário para anunciar o Evangelho e como agir. Perguntamos, o que o discípulo Jesus precisa para anunciar o Evangelho e como deve agir? Tema: fale em público o que aprendeu em segredo. Vamos falar junto? Fale em público o que aprendeu em segredo. Em segredo a sós, solitariamente, sozinho na solidão. É o que aprendeu em segredo. Mas no decorrer da pregação nós vamos ver. Jesus divide esse versículo em duas partes. Primeira parte. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que dizei em trevas, dizei-o em luz. A primeira parte. A segunda parte ele diz: e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Então é o mesmo versículo, são duas partes, o mesmo versículo. A mensagem das duas partes são iguais, mas as ilustrações de cada parte são diferentes. Então essas duas partes é a mesma coisa. Nós vamos estudar aí para vermos. Vou falar para vocês que entender é difícil. Agora explicar, num período curto, é muito difícil. Mas com fé em Jesus nós vamos entender. E cada parte do versículo é dividida em duas partes. Parte inicial e parte final. Como é isso? São duas partes. E cada parte, a primeira parte é dividida em duas partes. Inicial e final. E a segunda parte é dividida em duas partes. Inicial e final. O começo de ambas as partes são iguais. Então o começo de todas as duas partes é a mesma coisa. Vou explicar. Ele diz assim, a primeira parte: o que vos digo em trevas? Ele está dizendo, o que vos digo em segredo. E a segunda parte ele diz, o que escutais ao ouvido? É o mesmo que escutar em segredo, é a mesma coisa. Falar ao ouvido. Os mestres da época costumavam sussurrar no ouvido dos seus discípulos, para eles pronunciarem em voz alta para os outros. O mestre precisava falar alguém, falava baixo para o discípulo, para que ele falasse alto aos outros. É bom nós observarmos que isso no dia a dia às vezes acontece. Quando a gente fazia peça de teatro, quando era menino, e ficava alguém com texto escondido debaixo da cortina, atrás da cortina. E a gente esquecia a fala,
e ele ficava sussurrando para a gente. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro. Tal coisa, tal coisa. A gente esquecia. Lembrei. A gente falava. Seria mais ou menos isso. Então, o que aquela pessoa atrás da cortina falou sussurrando, você tem que falar alto. Bom. A diferença das partes iniciais elas são iguais, mas tem uma diferença. Qual é a diferença? A primeira parte diz falar, dizer. O que vos digo em trevas? O que eu digo em trevas? O que eu falo é em segredo, Jesus diz. E a segunda parte ele diz ouvir. Ele diz assim, o que eu falei e você... ele diz assim, a segunda parte, o que escutais ao ouvido em segredo. Então a primeira parte é o que eu falei em segredo. A segunda parte é o que vocês escutarem em segredo. Mas é a mesma coisa. Juntando as duas partes, Jesus disse, o que eu falei e vocês escutaram em segredo. Estou sendo compreendido? Estudei bastante para ser claro. Então Jesus está falando assim, o que eu falei e vocês escutaram tudo em segredo, é isso que ele fez. O que é escutar o que foi falado em segredo, a sós, na solidão? O que é isso? O que Jesus fez que falou em segredo? Solidão. Um dos motivos eram as parábolas, que ninguém entendia. Vamos lá, mas aqui nem está anotado isso. Jesus disse, primeira parte, né? Ler a Bíblia em segredo, a sós. A primeira parte. Eu dividi em duas partes. Então a primeira parte em segredo, ler a Bíblia. Outro, vamos para os dias de hoje. Lê o primeiro versículo, por favor. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Jesus disse assim, examinai as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São elas que falam de mim, elas têm a vida. Então examinar. Na tradução NVI diz, estudam cuidadosamente as Escrituras. Então estudar as Escrituras cuidadosamente é um ato solitário. Você tem que sentar, você tem que concentrar. Não existe uma mensagem que você não tem que meditar, que você tem que estar só em silêncio. Quem não prepara a mensagem não consegue entender isso. Mas se você tem que falar em público alguma coisa, você tem que dedicar. Esse dia eu fui numa reunião e deu a palavra para o sujeito, que era a autoridade maior, e ele não sabia o nome de todos os departamentos que eram subordinados a ele. Devia ter anotado no papel e agradecer todo mundo, e ficava assim, será que eu esqueci de algum? Você esqueceu do tal. Não, você antes de fazer alguma coisa, você tem que preparar. Porque custava escrever no papel, ou perguntar alguém, anota aí o subordinado, porque tem vários subordinados, anota aí os meus departamentos, para que eu não esqueça. Então, examinar a Escritura, estudar, é nossa obrigação como cristão, estudar a Bíblia. Eu digo, se você não está tendo tempo de ler, não tem você pega o celular, estou repetindo a mesma coisa. A Bíblia sempre fala a mesma coisa. E a gente nunca faz essa mesma coisa. Pega o celular, JFA, tem lá a tradução, você aperta lá, tem o áudio. Enquanto você está fazendo alguma coisa, você escuta um versículo bíblico. Será que nós não podemos ficar um pouquinho sem celular, sem televisão, para escutar um versículo? Mas não fazemos. Na pregação expositiva é necessário gastar muito tempo pregando. Eu anotei isso aqui, porque quem prepara a mensagem, a gente está sempre estudando os estilos, é um hábito. E estava estudando sobre um milício positivo, um vídeo de 1h30 mais ou menos, e a segunda vez que eu escuto ele. E ele diz assim, não se prepara um texto expositivo sem muito estudo. Cara, não. A gente fica arrumando um jeito de preparar as pregações.
mais rápidos para fazer outras coisas, e o sujeito diz isso. O sujeito que é doutor. Porque não tem jeito. Uma pregação pequena igual essa, você gasta muito tempo para explicar. É uma equação matemática. Divide em duas partes, a primeira concorda com a primeira da outra, né? E aquela coisa toda que vocês entenderam. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. O Espírito Santo é quem faz nós entendermos a Bíblia. Então, é a ação do Espírito. Ler a Bíblia é uma coisa, é um esforço pessoal. Mas entender a Bíblia e acreditar ali é a ação do Espírito Santo. Tem muita gente que sabe demais da Bíblia. Sabe a história, quem era o imperador da época, de história ele sabe demais. Mas muito mesmo. Sabe mais do que a gente. Sabe até o original. Mas eu não acredito em nada daquilo, não tem ação do Espírito Santo, então não resolve. Então nós temos que ler a Bíblia, ter o esforço de ler a Bíblia, escutar a Bíblia e ter a ação do Espírito Santo. Porque diz assim, esse vos ensinará todas as coisas, o Espírito Santo. E vos fará lembrar do que tem dito, daquilo que você leu, ele vai lembrar na hora de dificuldade. Não faça isso. Segunda parte, oração em segredo, a sós. É outra coisa que você ouve a sós. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Em outras palavras, ore o tempo todo, não pare de orar, desde que levantou, ao levantar e ao dormir. Eu pus aqui, desde que levantou e dormiu. Você acordou e começa a orar, depois de dormir, você para. Aí você sonhar orando é bom também. Era bom. Então eu tive que gostar de falar isso. É bom você sonhar que está trabalhando. O apóstolo Paulo também diz o seguinte: ore em todo lugar. Em outras palavras, em qualquer lugar. Juntando os dois versículos, ore sem parar e em todo lugar. Ore sem parar e em todo lugar. Como? Eu trabalho, eu estudo, eu vou como toda hora. Você está lá nos seus estudos, você lembra de alguém que está no hospital. Senhor, abençoa o fulano. Você está no trânsito, você vê lá um sujeito arrastando no chão uma mendiga. Senhor, abençoa esse mendigo, que ele saia dessa vida. Você está lá assistindo televisão, jornal, teve uma rebelião na cadeia, as mães chorando, a família chorando. Senhor, tem misericórdia desses presos e dessa família. É isso. Todo tempo, toda hora, está no ônibus, ore. Está dirigindo, lembrou de alguma coisa, ore, não vai desconcentrar. E tira um tempo só para orar também, sim, né, que é o melhor. Mas ore todo o tempo, a gente cresce. Jesus disse: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Atos 1, 8a. Recebereis poder de quem? Do Espírito Santo. Não é da oração que eu faço que eu vou receber poder. A pessoa tem música assim, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. A Bíblia não diz que a oração dá poder. Diz que dá poder, o Espírito Santo que dá poder, mas nós devemos enchermos do Espírito Santo através da oração, através da leitura bíblica. O Espírito Santo agindo em nós e uma vida de oração, recebemos de Deus poder. Eu pus oração, mas podemos ler a Bíblia também. Porque o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele não só nos ensina, mas também nos dá poder. A parte final de ambas as partes também são iguais. É uma matemática esse versículo. Diz a primeira parte: dizei-o em luz, dizei-o abertamente. A segunda parte diz: pregai-o sobre os telhados. É a mesma coisa. Pregai abertamente. Telhado, vamos falar um pouco do telhado. Costume dos judeus. E como as suas casas eram baixas e com telhado plano, às vezes eles pregavam ao povo ali. Hoje Israel está muito moderno.
Não tem de casas assim, mais assim, não. Quase não. Mas nós vamos ver ainda na Turquia. Alguma novela da Turquia a gente via isso. Em cima da casa tinha tipo uma espécie de laje, em que eles punham sofá, que ficava lá. E a gente vai ver essas lajes assim, em alguns lugares, onde eles fazem churrasco, eles quando estende roupa, queima do sol. É a laje ali de uma vida social ali tinha. Nós vamos ver na Bíblia em duas partes essa laje funcionando. Nós vamos ver lá em 2 Samuel 16, 22, sobre Salomão, faz uma aberração, né, em cima da laje. 2 Samuel 16, 20, vou mencionar aqui, lê lá que você vai saber. Mateus 9, de 1 a 8, Marcos 2, de 1 a 12, Lucas 5, 17 e 26. 4 amigos descem um paralítico sobre o telhado para receber de Jesus um milagre. Lembra desse episódio? Se fosse esse telhado hoje, ó, que fizesse assim, afundava os 5, né? Talvez afundava os 4, menos o que estava plano, né? Então o telhado era outro. Então fala sobre o telhado, quer dizer, fala publicamente. Estou falando isso para na hora que você ler o versículo, você saber que é isso sobre o telhado. Você imaginar nesse telhado de hoje seria uma coisa meio estranha. Resumo das partes finais de ambas as partes. Fale abertamente a todos. Falem sem timidez. Aproveita as oportunidades. Aproveita a internet, o WhatsApp, esses outros grupos aí que você... tiver uma conversa, aproveita, cita um versículo bíblico, eles não vão gostar, não. Você falar de futebol, todo mundo conversa. Novela, todo mundo conversa. Mas de Bíblia, parece que todo mundo sai assim. Mas fale, nós vamos entender isso. Em 1 Timóteo 4, 2a, diz o seguinte: que pregues a palavra, insiste antes, a tempo e fora de tempo. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Esse índice aí é meio complicado de entender, né? Mas eu juntei 2 traduções para entender. Em outras palavras, diz assim: esteja sempre preparado e pregue a qualquer hora. Isto quer dizer, esteja sempre preparado. Com o versículo na cabeça, está lendo a Bíblia frequentemente, está orando, né? Você está sempre preparado. E pregue a qualquer hora. Teve uma oportunidade, eu vou esperar à noite ele vir na igreja quando convidar. Não, ele está precisando de uma palavra, leva uma palavra. Tem gente levando a palavra de Deus em cadeia, em hospital, em orfanato, a mendigos, aonde for. Pregue em qualquer lugar, eu não posso escolher. Seu vizinho precisa ouvir, seu parente. Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Confirmando, ide por todo o mundo, a todos os povos, a todas as raças, em todos os lugares. Todos os lugares. Não existe, eu vou pregar para fulano, ciclano. Jesus fala a seus discípulos: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Uma testemunha é alguém que fala o que ouviu e viu. Como o Espírito Santo agindo em nós, e uma vida de oração, recebemos de Deus poder para anunciar o Evangelho. Então o Espírito Santo é que nos dá o poder para quê? É que faz de nós ser testemunha de Jesus. Encher do Espírito. O que é ser testemunha? Eu li agora. É ouvir e ver e falar para as pessoas. Isso é dar testemunho. Pregar. Isso é um testemunho. E ele agindo em nós, ele dá esse poder. Juntando a primeira parte e a última parte de ambas as partes, fica assim. É muita informação, né? Então, juntando a primeira parte, que é igual das duas partes, eu pus primeira, e a segunda parte de ambas as partes são iguais, juntando tudo, fica assim. Há um esforço pessoal de escutar em segredo, ler a Bíblia e orar. Mas para que ambas as partes funcionem,
é necessária a ação do Espírito Santo. Tá claro? Então, um esforço meu. Esforçai-vos, né? Esforçar, renuncie-se a si mesmo. Renuncie o seu prazer, um tempo seu. Não é fácil, não. O Espírito Santo é quem nos dá entendimento. O Espírito Santo é quem faz nós entendermos a Bíblia e nos dá poder quando oramos. É a ação do Espírito Santo. Lê a conclusão para mim, por favor. Para anunciar o Evangelho de Jesus para todos, é preciso estar cheio do Espírito Santo, ler a Bíblia e orar em segredo. Amém. Não deve, esse escutar em segredo e falar publicamente, há todo um contexto que a gente viu. Não é simples. Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, 34b. O que está no meu coração? É as coisas de Deus, as coisas espirituais que eu tenho lido a Bíblia, orado? É isso que está no meu coração. Eu vou falar, é o que está no meu coração. O que está no meu coração? O que eu tenho consumido? É o que eu vou falar. Esses dias eu estava no trabalho assim e a pessoa foi falando um filme lá e foi falando o nome dos autores. Cara, um nome difícil. John Herbert, John Sherman, a Sherman, Herbert, o nome, poxa, o filme e foi, que beleza, que o cara tem uma cultura medonha, mas ele não assiste uma reunião nossa, fica sentado na sala lá. Ele vai falar de filme, ele não escuta a palavra de Deus. Como você vai falar de Deus se você não lê Bíblia, se você não ora nem nada? Vai falar o quê? Se você não sabe nada. Não é discípulo de Jesus nunca. Quem pensa ser alguma coisa e não é, mente-se a si mesmo. Apóstolo Paulo vai dizer isso. Palavras duras. Que não resolve nada, que vai continuar tudo a mesma coisa. Desesperador para quem prega. Uma igreja que não cresce. Uma igreja que ninguém está aí. Coisa de louco. A gente vê umas cenas aqui dos discípulos sendo perseguidos, correndo, os outros querendo matá-los. Não é diferente até hoje. E toda vez que nós negamos a ação do Espírito Santo em nossa vida e nos deixamos nos esforçar em segredo, nós estamos crucificando Jesus outra vez. O que eu estou falando não é aberração. Aplicação ou reflexão. Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo que lê a Bíblia e ora só e anuncia o Evangelho de Jesus a todos? Eu sou essa pessoa? Eu sou um discípulo de Jesus, aquele que ele orientou como deve agir? Sou ou não? Não sei, respondo para você aí. Vamos falar oração comunitária. Oração, eu pus comunitária, mas é oração repetida. Corrigir aqui. Depois eu corrijo. Vamos lá. Pai dos compromissados. Pai dos compromissados. Me encha do teu espírito. Me encha do teu espírito. Para orar e entender a Bíblia. Para orar e entender a Bíblia. E anunciar o Evangelho de Jesus. E anunciar o Evangelho de Jesus. Em nome de Jesus oro. Em nome de Jesus oro. Amém. O autor de Romanos diz, lê para mim o 10º versículo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Não envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Era esse Evangelho que os discípulos tinham que anunciar. Para a salvação de todo aquele que crê, que é com o Evangelho, boas novas, falar da morte de Cristo, da ressurreição e da esperança que nós temos. O Evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de todos que acreditam nele. Porque a salvação é somente através de Jesus. Aceite Jesus em seu coração e seja salvo. Pronto.
Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Porque Ele é que nos convence do poder, né? O Espírito Santo é que nos convence. Jesus tem poder para te salvar e também para escutar as suas orações. Você tem poder para te salvar, sabe que é muito mais difícil. Que é uma coisa de espírito após a morte. Para escutar suas orações, ele também tem esse poder. Qual o milagre que você está precisando? Qual o seu problema? O que ele preocupa, ou o que ele tem preocupado? Entrega para ele. Fale para Jesus o seu problema e ele vai responder as suas orações. Engraçado, problema surge do nada, né? Você está aqui, acontece uma coisa, pensa que é besta, mas é uma coisa grande, e a gente nem orou. A gente presenciou isso há poucos momentos, a gente nem orou. Eu dou, Senhor, abençoa, né? Que não aconteça nada grave. A gente não tem esse hábito de confiar em Cristo, mas a gente precisa. Você que está sofrendo, qual o seu problema? Diga para Jesus. É sua família, um filho problemático, é problema com drogas, é problema de relacionamento, o que é financeiro, que está tão difícil para as pessoas, saúde, quando as pessoas doentes, precisando de uma vaga, de um dinheiro para comprar um remédio, qual que seja ele, Deus vai te escutar, Jesus vai escutar. Quero orar por você, põe o seu problema na presença de Deus, sabe que Ele é o próprio Evangelho. Aquele Evangelho que os discípulos tinham que aprender em segredo e anunciar aos povos. É esse Evangelho que nos escuta, que nos salva. E esse Evangelho de Jesus, que através do Espírito Santo de Jesus, escuta as minhas orações, escuta as suas orações. Amém? Oremos. Senhor Deus, querido Pai, queremos pôr todos os pedidos na Tua presença. Qual seja o problema, em nome de Jesus, seja resolvido. Enche os nossos corações de fé. Enche os nossos corações de esperança. Ensina-nos a enchermos do Teu Espírito, Pai. E cria em nós um hábito de estudar a Tua palavra. O Senhor traga salvação. Aquele que está sofrendo, Pai. Aquele, o Senhor, que não acha solução para o seu problema. Já tentou de todas as maneiras. A angústia tem tomado conta, o desespero. Escuta essa pessoa. E eu creio, Senhor, que aquilo que pedimos em oração, receberemos. Aquilo que pedimos crendo, Senhor, o Senhor nos vai responder. É tudo que eu te peço e agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Oremos o Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus, e que Jesus te abençoe. Amém.